Olá, seja bem-vindo ao Novo Câmera. Na matéria de hoje vamos conferir como os artistas estão se reinventando nessa época de pandemia. Meu nome é Fernando Bustamante, eu sou o diretor artístico da Cintilante Produções. É uma produtora que esse ano completa 15 anos. Nós já temos mais de 25 espetáculos no nosso repertório, a grande maioria deles espetáculos musicais dedicados para a infância e a juventude. Então, quando nós recebemos a notícia, né, do isolamento, da quarentena, nós estávamos a todo vapor, assim, já em cartaz com alguns espetáculos. Então a gente teve que interromper as temporadas e logo que a gente recebeu essa notícia, assim, a gente tinha em mente que a gente precisava de pensar em duas coisas, né? Primeiro é essa questão do ineditismo, né, do pioneirismo, e segundo na criatividade, ou seja, desde já a gente tinha que migrar para a plataforma digital. A gente já, né, visualizava esse cenário, né, de pelo menos até o final do primeiro semestre não poder ter contato físico com o público. Então a gente começou junto com os atores num processo colaborativo a pensar, né, quais seriam as ações que a gente faria nesse projeto que a gente chamou de Quarentena Cintilante. Basicamente a gente traçou 3 ações principais, né? A videomensagem, que são mensagens gravadas pelos personagens, né, em datas comemorativas ou até mesmo para empresas, né, com ações institucionais. Os nossos espetáculos, que ao longo, né, da nossa trajetória, todos eles foram bem gravados, né? Então esses espetáculos todos foram disponibilizados para venda na plataforma digital. Os nossos espetáculos nós gravamos o áudio da mesa, são 3 câmeras, então são espetáculos que são realmente assim grandes atrativos, né, para o público, mesmo sendo de teatro. E a terceira ação que a gente faz são as lives gratuitas, né? A videomensagem é um valor pago e os espetáculos também são pagos. As lives a gente começou desde o início de forma gratuita. A live você tem 1000 possibilidades e aí a gente começou a migrar, né, dessa coisa mais amadora para a plataforma, né, profissional, onde a gente tem, né, 1000 possibilidades de inserção de vídeo, até chegar no formato que a gente tem hoje, que é um formato muito interessante. Primeiro do ponto de vista financeiro, porque a gente tem as lives patrocinadas, né? O nosso patrocinador gostou da nossa estética e a gente participa, né? A gente faz pelo menos uma live por mês patrocinada, então isso garante para os artistas, né, o mínimo, né, possível, né, financeiramente falando. Mas artisticamente falando, a gente desenvolveu um produto que eu particularmente não vi em nenhuma outra live, que a gente chama de teatro remoto. O que é o teatro remoto? O teatro remoto a gente faz o espetáculo na íntegra para o público, remotamente, tanto o público quanto os atores. Ou seja, os atores estão cada um no seu devido estúdio, no seu devido espaço, né? Com um pano atrás, um pano verde ou azul, que é o que a gente chama de chroma key. Esse pano, ele permite que a gente aplique tanto um cenário virtual no fundo, quanto a gente coloque outros atores junto com esse ator. Então, ficou muito interessante porque a gente conseguiu manter as marcações da peça de forma que quando o público olha no vídeo, parece que esses atores estão juntos fazendo o espetáculo normalmente. Mas na verdade está cada um no seu, né, no seu devido espaço, interpretando com nada. E isso é bem difícil para eles, assim, no início a gente ainda quebra muito a cabeça, porque você imagina, né, é uma linguagem de cinema, né, você fazer uma gravação contracenando com alguém que não está ali. Mas depois o resultado no vídeo fica muito interessante e acho que agrada bastante, né?
Não é o teatro tradicional que a gente conhece, mas migrando, né, em se tratando de vídeo, de live, acho uma linguagem muito inovadora e muito pioneira mesmo, né, da Cintilante, porque eu realmente não vi esse recurso com outras lives ou com outros grupos. Uma questão que fica, né, e que eu tenho visto pelos grupos de teatro, né, os estudiosos, os pesquisadores, é essa questão, né, essa resistência em relação à plataforma digital, né, porque o teatro essencialmente ele não é isso, né. Então a gente fica se perguntando se o que a gente está fazendo é teatro. Eu acho que a gente tem que pensar que hoje o mundo está desse jeito, a gente precisa estar nesse mundo, né, e essa é a forma que a gente encontrou de estar nesse mundo, de poder ir até as pessoas, mas as coisas vão voltar gradativamente, né? E gradativamente também a gente vai ter que se adaptando também à nova realidade, né? E não negar, né? Porque a gente como artista, a gente realmente transforma o mundo. E eu acho que a gente contribuir da nossa forma como a gente pode, né? Nesse momento, só vai agregar valor para a vida das pessoas, né? Bom, quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é no canal @Diversão em Cena, do YouTube, do Instagram e no Facebook. E quem quiser saber mais, também estamos no @Cintilante Produções nas redes sociais todas. Para quem ainda não sabe, lá no nosso Instagram estamos fazendo algumas entrevistas em forma de live, onde vocês, inclusive, podem mandar suas perguntas ao vivo para o entrevistado. Vamos conferir como foi a de sustentabilidade? Sejam todos bem-vindos. Como vocês já sabem, toda semana a gente está trazendo uma entrevista aqui ao vivo para vocês, toda terça-feira, às 11 horas, com um tema diferente. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Pandemia e sustentabilidade. A nossa convidada é a secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São José do Rio Preto, Kátia Penteado. Ela também é bióloga, mestre em educação com linha de pesquisa em meio ambiente, especialista em licenciamento e gestão ambiental. Kátia, muito obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, né, porque é sempre uma ótima oportunidade ter esses espaços para poder falar um pouco sobre a questão da vida do planeta e das pessoas. Então, sempre é muito bom. Bom, Kátia, acho que antes da gente iniciar aí falando dos impactos, né, da pandemia na sustentabilidade, é importante a gente conversar o que é sustentabilidade, né? Quando a gente fala nessa palavra, logo a gente já pensa em meio ambiente, mas vai muito além disso, né? O que de fato é sustentabilidade? A gente vem de um histórico das questões ambientais muito recente no Brasil. Ele veio dentro da vertente da ecologia. E dentro da vertente da ecologia, a gente pensou muito no verde, sempre no verde. Vai muito mais além do que a questão do verde. Nós temos que pensar nas pessoas, e pensar como que as pessoas, elas conduzem a qualidade de vida além do meio ambiente ou para o meio ambiente. Então, quando a gente pensa no conceito de desenvolvimento sustentável, é pensar mesmo em como a gente consegue manter as nossas necessidades, porque tudo vem do recurso natural. Então, qualquer coisa que você tiver na sua casa, eu na minha, ou em qualquer outro lugar, advém de alguma forma de recurso natural, ou vem da água, ou vem da madeira, ou vem do minério, enfim. Tudo que nós precisamos hoje para ter um mínimo de qualidade de vida, a gente tem que explorar os recursos da natureza. Então, como fazer isso sem comprometer o futuro? Então, isso é desenvolvimento sustentável. Mas, para que a gente possa, de forma mais didática, pensar nisso com mais profundidade, a gente não pode pensar na questão ambiental sozinha.
Quando nós falamos de sustentabilidade, também falamos de sociedade, também falamos de economia. Kátia, e agora, né, já que você conceituou aí o que é sustentabilidade, quais impactos são possíveis já perceber durante aí a pandemia? Acho que talvez falando a nível mundial, nacional, mas também trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Eu falo que a questão da pandemia, ela nos trouxe muitas reflexões, né? Nós tivemos que mudar muitos hábitos, né? Então, tudo isso faz com que a gente reflita muito. E isso é uma forma sustentável de olhar para os novos hábitos. Então, quando a gente fala de sociedade, nós podemos ver, por exemplo, pela questão das pessoas. A palavra sociedade muitas vezes alude coletivo, né? E, na verdade, a gente tem que pensar primeiro no eu. Como que o eu está como nós? Como que a gente está lidando com isso? Como que o eu está lidando com nós? Isso tudo é um momento de reflexão quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente pensa em sociedade. Quando a gente fala de economia, nós estamos vivendo um ótimo momento de reflexão. Hoje nós estamos trazendo dados de uma sociedade brasileira que tem uma discrepância com relação à questão social e à questão econômica, que está todo mundo que arregaçar as mangas para poder pensar junto. Nós abrimos um espaço de diálogo tanto para os países emergentes, os países em dificuldade, para um diálogo com os países ricos. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Todos estão tendo que dialogar. Não dá mais para a gente não olhar para o lado. Não dá mais para a gente pensar apenas nos nossos problemas. A lógica, os valores, eles precisam ser repensados. Então, esse olhar, hoje, ele tem que ser visto. Então, eu posso dizer para você que enquanto sustentabilidade e pandemia, parece irônico o que eu vou dizer, mas guardadas as devidas proporções, nós estamos no melhor momento. Então, a questão da sustentabilidade e da pandemia, ela passa pela mesma vertente. Porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você incorporar como importância. Existe uma estrada, um caminho muito distante entre você ter conhecimento sobre uma necessidade e incorporar aquela necessidade por meio de hábitos, novos hábitos. A questão é como pós-pandemia, quando nós retornarmos a essa rotina, como que nós vamos fazer para dar conta de que essa qualidade se mantenha. Outra coisa que a gente encontra bastante aí nos jornais é falando sobre aumento da produção de lixo dentro de casa. De forma compulsória, nós estamos escolhendo, eu tô sendo controversa, tá? Mas de propósito. Nós estamos escolhendo o nosso consumo para a nossa necessidade diária. Tem saído muito na mídia também a questão do aumento de consumo dentro de casa. Uhum. Nós consumimos muitas embalagens, mas tem um detalhe importante. Mas o que se diminuiu de geração de resíduos nos grandes geradores? Então, nós temos várias possibilidades de interpretação. Uma delas é que a quantidade de lixo gerado, ela mudou de lugar. Uhum. Então, aquele lixo que se produzia hoje dentro dos grandes espaços, ela foi para dentro de casa. Fiquem agora com a segunda parte da sua aula e logo voltamos.
e acompanhe agora a segunda parte da entrevista. Só voltando aí na questão das embalagens, o Rodrigo comentou aqui: percebi também que o número de embalagens subiu devido à entrega dos produtos em casa. Foi nítida a diferença do número de embalagens de isopor, sacola plásticas, etc. Isso no meu lixo. Rodrigo, também é incrível. Comece a observar se a questão, o formato, o perfil do seu consumo, ele não está ligado diretamente aos valores que a gente carrega na vida. Porque a gente tem uma indústria cultural que tirou as nossas escolhas, o nosso poder de escolha, e a gente não percebeu. Kátia, pra gente já encerrando aqui, né? Eu não sei, às vezes eu tenho uma sensação, é uma coisa pessoal, de que as pessoas têm consciência de que eu preciso ter um consumo sustentável, eu preciso separar o meu lixo. As pessoas têm essa consciência, mas não incorporam isso. Como fazer para mudar isso? Eu trabalho com a importância, por exemplo, de sacolas retornáveis há mais de 15 anos. Mas eu precisei trabalhar no meu dia a dia, no meu cérebro, na minha memória, o meu hábito. E a partir do momento que você também trabalha isso como responsabilidade, você começa a diminuir a quantidade de lixo que você gera. A Maria Alejandra comentou aqui também: devemos pensar em reuso da água. Nosso consumo aumentou em 30% nos lares. Para quem observou isso, que a gente está gastando mais água dentro de casa, o que nós podemos fazer para que isso diminua? O reuso é importante, porque hoje, por meio dos comitês de bacia do Brasil, e principalmente em São Paulo, a água já está sendo cobrada. Puxar no Google aí a Europa, alguns países da Europa, hoje a pessoa física já paga pelo lixo que gera, já paga pela água potável que bebe. Por quê? Porque nesses outros países a escassez ela já é nítida. Para nós ainda, a gente tem a falsa sensação da abundância. Kátia, nós vamos encerrando por aqui então. Muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, Lívia, pela oportunidade. Agradeço ao PSEG. Muito obrigada por tudo. No Economicamente de hoje, Haroldo Torres traz a seguinte questão: de onde virá o dinheiro do combate ao Covid? Acompanhe. Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta: de onde virão os recursos? Qual será a fonte do dinheiro utilizada pelo governo em função das medidas contra o coronavírus? Acompanhe. As restrições sobre a movimentação da população, bem como das empresas, para conter os avanços do coronavírus, têm trazido impactos substanciais sobre a economia. De forma a mitigar estes efeitos, o governo já anunciou medidas econômicas que superam 224 bilhões de reais. No entanto, a grande pergunta que fica é: de onde provém ou qual é a fonte? Ou mais do que isso, de onde é que vem esse dinheiro do governo justamente para custear essas medidas de combate ao coronavírus e de incentivo à economia? As ações de isolamento social provocadas pelo governo justamente com vistas ao combate ao coronavírus funcionam como uma hibernação da atividade econômica. E o próprio governo deve atuar de forma a reduzir os impactos econômicos dessa hibernação ou até mesmo de uma depressão e uma recessão econômica severa. Tal postura do governo é desejável, pois essa é uma crise de saúde pública e não uma crise de gestão de negócios ou uma crise tal como observamos lá em 2008, fruto da nossa crise originada no mercado financeiro. Desta vez é diferente. E principalmente,
com a declaração do estado de emergência, houve a suspensão das metas e até mesmo dos limites da política fiscal, de forma que o governo possa atuar neste momento. Nos próximos meses, nós teremos uma demanda sem precedentes sobre o orçamento do governo federal. É provável que o PIB brasileiro em 2020 caia acima dos 4%. Isso traz consigo duas grandes implicações. A primeira é uma queda muito forte da arrecadação fiscal, da arrecadação tributária. E o segundo caso é um aumento dos gastos públicos, principalmente em função dos atendimentos de benefícios, Corona Voucher, como alguns têm dito, mas principalmente em relação às medidas econômicas com vistas ao combate ao coronavírus. E é justamente esse aspecto que nós vamos discutir. O que nós vamos discutir e o que nós vamos comentar aqui agora é que o governo tem 4 formas de prover estes recursos, 4 formas de financiar os seus gastos emergenciais e que são necessários neste momento. A primeira forma diz respeito a aumento do endividamento do governo. Numa desaceleração econômica, o governo pode tomar recursos emprestados, ou seja, vendendo títulos da dívida e aumentando o seu endividamento. Ou seja, uma alternativa que o governo tem é justamente vender títulos públicos de forma a aumentar o seu endividamento. Felizmente, atualmente as nossas taxas de juros, dada pela própria Selic, está num nível relativamente baixo e num dos menores níveis históricos da economia brasileira, o que torna, neste momento, o custo desta dívida menor. Apesar das taxas de juros relativamente baixas, é preciso ter em mente que esse aumento do endividamento levará, por sua vez, a uma preocupação no mercado. Ou seja, será que o governo brasileiro não ficará inadimplente, o que forçará, eventualmente, um aumento das taxas de juros? É preciso lembrar que em 2019 nós tivemos um rombo nas contas públicas de mais de 67 bilhões de reais. Isso perpetuando um ciclo de 6 anos no negativo. E, aliás, o que se espera para 2020 é um aumento muito forte da dívida pública. Segunda forma, impressão de dinheiro. É isso mesmo, pessoal. O governo pode imprimir dinheiro para injetar na economia. Basta lembrar o que o Reino Unido e os Estados Unidos fizeram durante a crise econômica de 2008. Eles fizeram um processo chamado de flexibilização quantitativa, que nada mais é do que imprimir dinheiro para financiar os empréstimos extras. Esse dinheiro que foi criado, que foi impresso, pode ser utilizado para comprar títulos do governo e injetar dinheiro na economia. Ou seja, o que eu estou discutindo aqui agora com vocês é a segunda forma de financiamento do governo. Eu estou criando dinheiro e comprando títulos públicos para injetar recursos na economia. Em condições naturais de temperatura e pressão, os nossos amigos da física e da química estão adorando eu falar CNTP. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: em condições normais, imprimir dinheiro causa inflação. No entanto, as condições atuais são bastante distintas e trazendo um viés inflacionário bastante baixo. Aliás, este será um conteúdo e um tema que nós vamos discutir aqui no Economicamente em breve. Terceira forma, aliás, essa é a mais conhecida de todos os brasileiros: aumento de impostos. Uma forma clássica de financiamento do governo é justamente através de impostos, taxas e contribuições, ou seja, a carga tributária
sobre empresas e consumidores. Em 2020, o que nós observaremos são retornos decrescentes da renda, principalmente para aqueles que possuem rendimentos elevados. Imagine um indivíduo que tem um rendimento de R$500 mil por ano. Ele terá um rendimento decrescente sobre a sua renda. Afinal, numa economia fechada, não faz sentido gastar essa renda adicional numas férias de luxo no exterior, concorda? No entanto, impostos mais altos tendem a reduzir a demanda, ou seja, tendem a pressionar negativamente o consumo, tanto das famílias quanto das empresas. No entanto, se o governo adotar uma política de redistribuição desta renda, ou seja, taxar e tributar os mais ricos, neste momento onde eles estão tendo rendimentos decrescentes da renda, e alocar para os mais pobres, uma vez que eles têm uma propensão maior a consumir. Dado que os mais pobres têm uma propensão marginal a consumir muito mais elevada, isso aumentará a demanda. E, aliás, essa pode ser uma sugestão de uma política econômica temporária, justamente para que nós possamos dizer que estamos todos no mesmo barco. É verdade que um aumento dos impostos para financiamento do governo traz um impacto negativo principalmente para nós, consumidores e empresas. Por outro lado, traz um alívio principalmente para os mercados de dívida pública, mostrando que o governo se importa com o impacto do déficit público no longo prazo. Quarta forma, corte de gastos do governo. A última opção talvez é uma das opções mais difíceis porque diz respeito a cortar na própria pele. O governo pode considerar adiar alguns gastos ou até mesmo tentar enxugar o tamanho da máquina pública. Muitos estados já iniciaram no Brasil o corte de gastos públicos, principalmente pela queda da arrecadação do ICMS trazida por essa recessão econômica. E estes cortes incluem, por exemplo, cortes com aluguéis de carros e imóveis, além disso, limpezas e manutenções prediais, dentre outros. Pessoal, o que é interessante dessa nossa discussão é que hoje nós comentamos as 4 formas que o governo tem para se financiar ou para conseguir recursos neste momento de crise. E falamos desses 4 pontos. O primeiro deles, justamente aumentar o seu endividamento através da emissão de títulos públicos. O segundo caso, falamos também do aspecto da emissão de moeda, imprimir dinheiro. O terceiro caso diz respeito ao aumento de impostos e o quarto, corte de gastos. Não tem saída, temos apenas 4 opções. Resta saber o que a economia, ou principalmente o Ministério da Economia, ligado ao nosso querido Paulo Guedes, irá fazer. Valeu! Acabou o programa, mas vocês podem continuar nos acompanhando nas redes sociais. É tudo @Novo Câmera, tem Instagram, Facebook, YouTube. E não esqueçam também de ver os nossos geradores de conteúdo. É o Botão do Excel e Economicamente. Até mais! Hoje não tem making off, mas eu tô passando aqui para deixar um recado. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Novo Câmera. Toda semana tem muito conteúdo novo e legal para vocês. Entrevistas ao vivo, séries no IGTV e nos stories. Então, não percam. Espero vocês por lá.